Olá, pessoal! Que bom que estamos juntos aqui. Hoje, a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo, uma viagem incrível para descobrir como os primeiríssimos seres humanos chegaram no nosso continente, a América, e como eles foram se espalhando até chegar aqui, nas terras que hoje a gente chama de Brasil. Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa só, como seria viver num mundo sem nenhuma cidade, sem casa, sem supermercado para comprar comida. Para comer, a única opção seria sair para caçar, pescar ou procurar frutas por aí. Parece coisa de filme, né? Mas a verdade é que foi exatamente assim que os primeiros grupos humanos viveram por milhares e milhares de anos. Então, preparados? Nossa viagem no tempo para conhecer quem foram essas primeiras pessoas a pisar no continente americano começa agora! Vamos descobrir essa história juntos. A primeira grande pergunta da nossa jornada é a seguinte: se os continentes são todos separados por oceanos gigantes, como é que os seres humanos conseguiram chegar até a América? É bom lembrar que naquela época não existia avião, não existia navio. Foi uma aventura e tanto. Para explicar essa travessia incrível, os cientistas que estudam o nosso passado, sabe, os arqueólogos, eles têm duas grandes ideias, duas hipóteses. Uma delas fala de uma caminhada, uma longa caminhada sobre o gelo. Já a outra fala de uma viagem super corajosa de barco cruzando o oceano. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Bom, a primeira teoria diz o seguinte: há milhares de anos, o nosso planeta passou por uma era do gelo. As temperaturas caíram tanto, mais tanto, que uma parte do oceano que fica entre a Ásia e a América simplesmente congelou. Isso criou um tipo de ponte, um caminho de gelo e terra. Acredita-se que os grupos humanos atravessaram esse caminho a pé, provavelmente seguindo os animais que eles caçavam para se alimentar. Agora, a outra ideia. Alguns cientistas acreditam que esses primeiros grupos já eram, olha só, ótimos navegadores. Eles teriam construído barcos pequenos e foram viajando bem pertinho da costa, ou, quem sabe, pulando de ilha em ilha até chegar na América do Sul. Imagina só a coragem que era preciso ter para encarar uma viagem dessas. Certo? Agora que a gente já tem uma ideia de como eles podem ter chegado, vamos ver como era o dia a dia desses primeiros habitantes. A vida era bem diferente. Era como se fosse um grande acampamento que nunca acabava. Essas pessoas eram o que a gente chama de nômades. Ser nômade significa basicamente não ter uma casa fixa. Eles estavam sempre se mudando, sempre procurando o melhor lugar para encontrar comida e, claro, para se proteger do frio ou de outros perigos. A sobrevivência deles dependia 100% da natureza. Para comer, eles caçavam os animais e usavam a pele para se aquecer. Pescavam nos rios e saíam coletando todas as frutas, folhas e raízes que encontravam pelo caminho. E para dormir, como não tinham casas, eles se abrigavam em lugares seguros, como o fundo de cavernas, por exemplo. Vamos fazer uma pausa para pensar um pouquinho. Já parou para imaginar como seria essa vida? Acordar cada dia num lugar diferente, ter que carregar tudo que se tem e estar sempre procurando o alimento do dia seguinte? É uma realidade muito, mas muito distante da nossa, não é mesmo? Mas olha só, depois de muito tempo vivendo assim em movimento, uma coisa fantástica aconteceu. Há mais ou menos 12 mil anos rolou uma das maiores revoluções da história da humanidade. Os seres humanos descobriram a agricultura. E isso não foi algo que aconteceu da noite para o dia, não. Foi um processo. Primeiro, eles observaram muito a natureza e perceberam que as sementes que caíam no chão, depois de um tempo, viravam novas plantas. Aí eles começaram a testar. E se a gente enterrar as sementes de propósito? E não é que deu certo? Eles aprenderam a cuidar da terra e a colher o próprio alimento. E essa revolução não parou só nas plantas. Na mesma época, mais ou menos, eles também aprenderam a domesticar animais. Pensa bem, em vez de ter que sair todo dia para caçar, eles passaram a criar rebanhos de cabras, ovelhas, bois, tudo ali por perto. Isso garantia comida, como carne e leite, e também lã para fazer roupas. Foi uma mudança e tanto. Então, vamos juntar as peças. Se agora era possível plantar a própria comida e criar animais, não fazia mais sentido ficar se mudando o tempo todo, certo? Essa foi a grande virada de chave que permitiu a criação das primeiras aldeias fixas. E é aí que surge uma palavra nova: sedentarismo. É o exato oposto de nomadismo. Se o nômade vive se mudando, o sedentário é aquele que fica. As pessoas passaram a ser sedentárias, ou seja, elas começaram a ter uma casa fixa, construindo suas moradias e vivendo em comunidade num lugar só, por muito tempo.
E aqui a gente pode ter uma ideia de como era a vida nessas aldeias. As casas já não eram mais abrigos temporários, sabe? Eram construídas para durar, geralmente de madeira e barro. As pessoas trabalhavam juntas, todo mundo ajudando a cuidar das plantações, dos animais. A vida passou a ser em comunidade. Com mais comida disponível, o que aconteceu? A população começou a crescer. E como nem todo mundo precisava mais plantar ou caçar o dia todo, surgiram novas profissões. Alguns se especializaram em fazer potes de cerâmica para guardar os grãos. Outros viraram tecelões, usando a lã das ovelhas para fazer tecidos. A vida foi ficando bem mais complexa e organizada. Mas aí pode surgir uma pergunta, né? Ué, se tudo isso aconteceu há tanto tempo, antes mesmo de existir a escrita, como é que a gente sabe desses detalhes todos? A resposta está nas pistas que esses povos deixaram para trás. Hoje em dia, para registrar nossa vida, a gente usa o quê? Fotos, vídeos, escreve em livros, na internet. Naquela época, uma das principais formas de deixar um registro era fazendo pinturas nas paredes das rochas e das cavernas. Essas são as famosas pinturas rupestres. Elas são como janelas que a gente abre direto para o passado. Olhando para elas, podemos ver o que era importante para essas pessoas. Cenas de caça, cerimônias, o dia a dia deles. É como se fossem documentos históricos, só que desenhados na pedra. Por isso, cada objeto, cada fóssil, cada pintura que os arqueólogos encontram é uma peça super importante. Juntando todas elas, a gente consegue ir montando o grande quebra-cabeça de como a vida humana começou e se desenvolveu aqui no nosso continente. E para a gente encerrar, fica uma última reflexão. Se alguém hoje tivesse que deixar um único desenho para que as pessoas lá do futuro soubessem como era a nossa vida, o que seria importante desenhar? O que contaria a história do nosso tempo? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Até a próxima!